Né? Bom dia, estamos gravando aqui o nosso encontro, estamos de volta, como eu coloquei aí na chamada, entre pandemias, epidemias e endemias, né? Aqui estamos, né? Retornando, não estou 100% ainda, eu não sei, espero que vocês não tenham o desprazer de encontrarem aí com chikungunya, mas é uma coisa muito desagradável, né? Embora não esteja 100%, para evitar, né, ter que acionar a INSS, passar mais tempo parado, eu estou voltando parcialmente aqui, enfim, pode estar um desconforto, mas a gente consegue retornar. E aí, relembrando algumas semanas anteriores, né, nós paramos com vocês aqui na parte de configurações do Windows, né? E tanto é que, por terem vários pontos a serem abordados, eu coloquei a nomenclatura aí de série configurações, porque são vários itens, né? Embora, como eu disse para vocês, já estava aqui conversando com o Thales, né? A parte de instalação, de fato, vocês acabam vendo isso em manutenção, instalação IMC. Dentro de sistemas operacionais, no caso aqui o Windows, nós temos o gerenciador de dispositivos, nós temos a parte de configurações, aonde nós temos essas questões para serem abordadas. Então, como são vários itens, a gente vai dividindo aí em várias etapas. Então, começamos falando aqui a respeito de gerenciador de dispositivos, demos uma passada, tá? Uma passada, não aprofundamos em segurança e atualização. Para hoje, a pretensão é falarmos sobre a parte de configurações de redes, porém, nesse período que eu estive ausente, eu postei algumas coisinhas, né? Então, para que isso não fique em aberto, né, digamos assim, na atmosfera perdido, eu vou dar só uma revisada rápida, questão aí de uns 20 minutinhos, e aí a gente adentra na parte de configurações de redes. E como já disse, desde o nosso primeiro encontro aqui, a nossa ideia não é fazer isso aqui um curso intensivo do Windows, né? Aquela coisa básica do Windows, mas pegar o essencial, né? Na teoria geral de sistemas operacionais, né? O funcionamento interno, a parte de gerenciamento de memória que já comentamos aqui, gerenciamento de arquivos, gerenciamento de processo, sair um pouquinho daquela questão óbvia e observar o funcionamento interno. E dentro dessa questão do funcionamento interno, a gente vai conectando com configurações e com a funcionalidade disso no dia a dia, né? Porque quando nós falamos aqui a respeito de, por exemplo, segurança, e já disse e vou repetir, a ideia não é alarmar, não é gerar pânico digital, muito pelo contrário, é trazer aqui consciência, né? Vamos lá, já que estamos falando de sistemas operacionais dentro de um universo hoje onde a convergência tecnológica é um mantra, o que é convergência tecnológica? Convergência significa que todas as tecnologias hoje se conectam em algum ponto. E aí surge o termo convergência tecnológica, né? E que ponto é esse que conectam as tecnologias? São as telecomunicações de modo geral. A internet, assim como economicamente a globalização colocou o mundo todo no mesmo barco, a internet fez com que os sistemas de informação todos, no mundo todo, se falassem. Então, quando falamos aqui sobre segurança e atualização, não é para simplesmente gerar uma dúvida, uma preocupação, não, é consciência, né? Tudo que fazemos hoje está conectado. Todos os sistemas que nós utilizamos, seja um operacional, seja um app no seu smartphone, seja um app da sua Smart TV, tudo, um assistente de voz que você tenha instalado na tua casa, tudo isso está conectado, né? E a partir do momento que você se conecta a uma rede, que é, no caso, a internet, é uma interconexão de várias redes, você está e todo mundo está vendo você. Então, ter noção de como isso opera e quais são os pré-requisitos que você precisa cumprir aí para estar minimamente seguro, e quando nós falamos seguro, não é você, pessoa física, mas os dados que você opera, né? Contas bancárias, e-commerce, e tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, que parece algo meio que instantâneo, existem protocolos, existem procedimentos para que isso ocorra e que você não tenha nenhum prejuízo, nem a médio e nem a longo prazo. E também, né, pontuando para que não fique uma coisa muito distante, usuários, pessoas comuns como nós, né, nós não somos alvos tão constantes desse tipo de ataque. Porém, não podemos, digamos assim, adormecer à margem do desconhecimento.
Então, usar tecnologia é uma coisa, né? Estudar tecnologia é outra coisa e trabalhar com tecnologia também é outra coisa. Exigem conhecimentos diferentes e, principalmente, né, posturas diferentes. Porque por mais que nós tenhamos evolução tecnológica que garanta, digamos assim, o mínimo de segurança em termos de dispositivos, de recursos, de aplicações, tudo isso cai por terra quando o nosso procedimento é negligente. É a mesma comparação que eu faço em relação, por exemplo, à legislação de trânsito. Não adianta colocar radar, colocar airbag, colocar cinto de segurança e equipar veículos com máxima segurança. Se o seu procedimento, o seu comportamento, a sua atitude ao conduzir o veículo for de imprudência, de negligência, fatalmente você terá problema em algum momento. E isso é o que ocorre aqui no universo digital, tudo bem? Então, a colocação sobre segurança algumas semanas atrás foi nesse sentido, e o Windows, né? Relembrando aqui, só para a gente fazer aquele review, vou compartilhar minha tela. Bom dia para quem está chegando aí, pessoal, estamos de volta. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, rapidinho. Nesse momento eu perco aqui a visualização do chat. Qualquer coisa, abram o áudio e perguntem. Configurações. Desculpem. Bom, rapidinho aqui, só para dar uma relembrada no que nós já falamos aqui para vocês, a parte de Windows Update, que tem a ver com segurança. Segurança no seguinte sentido, né? Não tem como manter um sistema que eu digo, um sistema operacional, um sistema de automação, se ele estiver desatualizado, né? A atualização é aquele conceito que a Microsoft, que o fabricante, né, o desenvolvedor do sistema operacional, do sistema de automação, do sistema do aplicativo de um modo geral, se responsabiliza a diariamente ou semanalmente, mensalmente, estar buscando implementações que tragam melhorias, que otimize o funcionamento deste aplicativo, deste sistema operacional ou desta aplicação de um modo geral. E o Windows Update é uma seção aqui do Windows responsável por isso, por trazer as atualizações e tornar, digamos assim, em cada atualização, o Windows um pouquinho mais eficiente, né? Aí nós temos algumas controvérsias, né? Em que sentido, professor? Algumas atualizações do Windows muitas vezes são questionadas no mercado de modo geral por trazerem muitas implementações que carregam demais o sistema e podem trazer algumas melhorias em alguns pontos, implicando em, digamos assim, em perdas em outros, né? É muito comum para quem gosta de pesquisar um pouquinho, que tem um pouquinho mais de curiosidade, ler a respeito dessas críticas em relação a algumas atualizações da Microsoft. Tanto é que alguns usuários, por opção, preferem desativar a atualização automática. E aí é um ponto para a gente conversar aqui. Convém desativar a atualização automática? De um modo geral, não convém, né? A gente precisa, primeiramente, pessoal, quando abordamos esse tipo de assunto aqui, lembrarmos aqui de Sócrates, né? Filosofia socrática, né? Conheça a ti mesmo. Bom, se você está usando o Windows 10, primeiramente, você está usando o Windows 10 aonde, né? Se você tem um computador com limitação de memória, com limitação de recursos, sincero e honestamente, o Windows 10 não nasceu para você. E assim, é muito legal quando a gente já manda logo um direto, né? O Windows 10 é um sistema operacional ruim? Não, ele é muito bom, mas ele é chato em termos de exigência de hardware. Se você tem um bom computador, ele vai funcionar bem. Se você tem um computador com pouco recurso de memória, ou até baixo recurso de memória, digamos assim, com razoável memória disponível, ele também, inicialmente, vai te trazer uma boa experiência de uso. Mas à medida que o tempo for passando, e essas atualizações forem ocupando algumas funções aqui, ele carrega dentro dos seus arquivos de sistema muitos serviços que ocupam memória de graça. Então, é natural que depois de um tempo, e eu percebi isso no meu computador que eu usava no passado,
que você começa a usar o equipamento com um certo desgosto, porque ele fica lento. E aí você acredita que esteja faltando memória, que o seu notebook, o seu computador está ruim. Não é. O Windows 10, repito, ele é um excelente sistema operacional, mas ele é, sim, meio exigente em requisição de memória. Então, para quem tem memória limitada, simplesmente desativar a atualização não basta, tá? Porque não são as atualizações que deixam o sistema pesado. São vários outros recursos que ele possui e que ficam constantemente ativos. Basta a gente acionar aqui o gerenciador de tarefas, e depois eu faço isso rapidinho, para que a gente possa verificar a quantidade de serviços, de arquivos, de aplicações do próprio sistema que estão aqui nesse momento atuando concomitantemente, juntamente com o que nós estamos fazendo. E isso tudo tem um acúmulo no seu gerenciamento de memória e o desempenho vai pesar. Então, desativar o Windows Update, tá? Para melhorar o recurso do computador, bobagem. Não é isso que vai deixar o teu computador mais rápido. Outra coisa importante aqui, tá? Você tem o Windows 10, mas o seu Windows 10 não é licenciado, ele não é original, né? Você baixou o Windows e ativou, né? O que é ativar? É usar a licença da Microsoft para ativar. Não sei se já comentei com vocês, não sei qual é a mágica da Amazon, né? Mas, enfim, a Amazon é parceira da Microsoft de várias empresas de softwares no mundo, né? Hoje, na Amazon, você consegue comprar uma licença do Windows 10 profissional por R$ 50. Então, eu não sei se hoje vale a pena, por uma questão até de eficiência, você ter que craquear, né? Executar. O que é um crack? É um programinha que você procura pela internet e baixa. Geralmente, tem que procurar isso com muito cuidado, porque ele nunca vem só, ele sempre vem acompanhado de algumas tranqueirinhas que podem atrapalhar, digamos assim, em termos de trazer alguns arquivinhos indesejados para a sua máquina, e você simplesmente burla, né? Você gera uma ativação do Windows falsa, e ele ele funciona como se estivesse ativado. Isso é um crack, né? Uma ativação que a gente chama alternativa, ou pirata. Geralmente, usuários, quando usam desse artifício, desativam o Windows Update, porque essas atualizações do Windows, em algum momento, pegará a tua chave de ativação falsa. Porém, ao desativar o update, você começa a gerar o quê? Fragilidades no teu sistema operacional. Comete crime quem faz isso no meio comercial, pessoal, tá ok? No meio empresarial, as empresas, elas passam de vez em quando por auditorias e existem, né? Em alguns momentos, não é uma coisa que acontece a todo momento, tá? Principalmente em ambiente acadêmico, escolas, universidades, esse tipo de coisa, é muito raro, não significa que não ocorra, a visita de, por exemplo, de fiscalização, né, que cobre essa parte de direitos autorais, muito raro. Eu estou há 26 anos dentro do Centro Paula Souza e nunca recebemos nenhum tipo de visita para verificar licenças de uso de software, mas no meio comercial, no meio empresarial, de vez em quando isso ocorre, né? E posso dizer também que, atualmente, devido àquilo que nós comentamos aqui no início das nossas falas, né, a chamada convergência tecnológica, aonde tudo está conectado através de uma grande conexão que é a internet, toda esta parte de ativação passa por aqui, ó, pelas atualizações. Em algum momento, algum serviço que você precise utilizar vai demandar uma atualização. E se você não tiver atualização, você não vai conseguir fazer. Então, por exemplo, nesse momento aqui, se eu estivesse utilizando com vocês aqui o Windows pirata, com uma chave de ativação falsa, eu, por exemplo, não conseguiria instalar no meu computador o NSA, que é o programa, né, o aplicativo aqui que faz toda a gestão acadêmica, né, onde nós lançamos frequência, lançamos as menções, aonde são registradas as aulas, porque ele pede os módulos de atualização recentes da Microsoft. Então, hoje a gente está, digamos assim, a chamada convergência, repetindo pela terceira vez nesta manhã,
ela meio que faz esse processo de validação. Né? O simples fato hoje de você estar com a bateria da CMOS, que é uma bateria que fica na placa-mãe do seu computador ou do notebook, ela mantém as suas configurações do setup do seu computador ativas, né, quando você desliga o computador. Quando esta bateria, ela gasta, né, depois de alguns anos de uso, a sua data e hora, todas as vezes que você desliga o computador, ela, obviamente, se desatualiza. Hoje, se você estiver com a data e hora desatualizada, você não acessa nem a internet. O próprio Google, o Gmail, ele pede para poder se localizar no tempo a data do seu sistema atual. Então, se a sua bateria estiver descarregada, você já não consegue nem acessar a internet. Você precisa ir lá, configurar, né, novamente, colocar em atualizar essa data e hora, e aí você consegue. Então, o que acontece? Repito, essas validações hoje, elas necessariamente não passam apenas pelo Windows Update. Vários recursos, vários serviços que nós usamos hoje no dia a dia pedem atualizações constantes. Uma Smart TV, como é comum hoje nas nossas residências, tem os seus apps atualizados assim semanalmente. E se assim não for, em algum momento eles param de funcionar. Então, repito, desativar o Windows Update não é, nem de longe, uma opção muito interessante, tá? Principalmente para quem hoje opta por usar uma licença pirata do Windows. E repetindo, não estou fazendo propaganda, estou trazendo simplesmente uma informação, né? Porque eu tenho interesse em adquirir, e me chamou a atenção os valores. Com R$ 50, repetindo, você consegue hoje comprar uma licença do Windows 10 profissional na Amazon. Como, por exemplo, eu comprei na Amazon por R$ 30 uma licença para 1 ano do sistema de segurança Bitdefender para 5 computadores. Ela vende mais barato que o próprio fabricante. Enfim, políticas de parcerias dessas empresas, né, que talvez ela ganhe pelo volume vendido e ela consiga aí, né, e outras coisas mais, né, chamadas vendas casadas, né, você não está vendendo apenas o produto A, você baixa o preço do A, mas você acrescenta o B, o C e assim, enfim, de alguma forma todos aí se beneficiam. A Microsoft que vendeu é a parceira da Amazon, o Bitdefender, a Norton, a Kaspersky, enfim, todas essas empresas com parcerias com outros portais que conseguem vender os seus produtos de forma mais barata, seja por tiragem, né, por quantidade ou por outros tipos de vendas, também, digamos assim, o maior beneficiado de tudo isso somos nós. Então, raciocinando aqui de forma bem objetiva, hoje, desativar um update para usar uma versão pirata não é inteligente porque não precisa. Está barato uma versão original, né? Então, estar sujeito, né, digamos assim, a falhas, a erros, e ainda mais nós aqui, né, porque nós não precisamos nem pagar, né? A parceria da Microsoft com o Centro Paula Souza já nos permite utilizar o Windows na versão Education, que é uma boa versão, sem custo nenhum. E já disse também, né, terminando o curso de vocês, todas essas licenças continuam valendo, tudo bem? Não perdem. Então, a importância do Windows Update é justamente isso, pessoal. A atualização, ela serve para todos esses, ela tem uma inferência em todos esses quesitos que nós mencionamos aqui, e também e principalmente na questão segurança. Um sistema operacional desatualizado no ambiente profissional, numa rede corporativa, é o primeiro dominó que cai naquela sequência, digamos assim, ilustrando, né, fazendo uma analogia visual, aquela brincadeirinha de você enfileirar os dominós, uma simples atualização desativada ou uma atualização ativada, mas não instalada, que nem aqui, ó. Vocês podem observar que eu tenho uma atualização de qualidade opcional disponível. O que é uma atualização de qualidade opcional? O nome está claro, né? Para quem não precisa interpretar texto, é entender o texto. É uma atualização opcional. Se eu quiser atualizar, pois bem, se eu não quiser, não há problema algum para a funcionalidade do meu sistema. Mas existem atualizações de cunho crítico.
Quando ele determina que é uma atualização crítica, ela precisa ser instalada, porque provavelmente ela tem impacto sobre vários pontos importantes para o desempenho e principalmente para a segurança do sistema. Quando eu digo segurança, eu não estou me referindo, já falei isso aqui várias vezes, a nós, somente pessoas, né? Mas no ambiente corporativo, onde cada computador dentro de um departamento da empresa se conecta a uma rede, que muitas vezes está em outras redes, se conectando a outras e assim sucessivamente. Uma vulnerabilidade em um equipamento dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, ela coloca em risco todo o ecossistema digital da empresa. Então, a importância do Windows Update se faz nesse sentido. Detalhe, tudo isso aqui é automático, tá, pessoal? No ambiente corporativo, dentro de um local de trabalho, você não precisa atualizar, né? Tudo isso deve ser programado para ser feito automaticamente, independente do seu querer, porque você não está ali para optar, você está ali para fazer, né? Quando você assina um contrato de trabalho, ali existe uma, digamos assim, uma normatização do que você pode e o que você deve fazer. E existe o lado da empresa, né? No caso dos sistemas, eles são atualizados automaticamente. Porém, falhas acontecem, né? E nesse caso, quando falhas ocorrem e estas falhas geram vulnerabilidades que são impactantes para a continuidade dos negócios, isso tem um nome depois no final do dia, né? Departamento Pessoal Justa Causa, que está em contrato. Então, assim, para nós que utilizamos o computador como professor, vocês como alunos, pesquisadores, estudantes, eu na esfera profissional, são olhares diferentes, mas a gente precisa começar a conectar a responsabilidade. Algumas questões que eu estou falando aqui, amanhã ou depois, vocês arrumando um estágio numa prefeitura municipal, vocês já vão se deparar com esse tipo de coisa aqui. As regras, né, os planos diretores de tecnologia dentro do seu departamento, da tua empresa, do seu, enfim, você tem que seguir. Enfim, talvez, né, eu acho que esse é um desafio para a gente aqui dentro da escola técnica, porque eu acho que são duas coisas importantes, gente. Conhecimento e comportamento. A diferença entre o conhecimento e comportamento, ela ocorre numa faixa chamada consciência. Tudo que nós falamos em aula, em algum momento parece ser apenas teoria. Porém, quando você vai, repito, não precisa estar diretamente com a CLT embaixo do bolso, consolidação das leis do trabalho, basta você ser estagiário. Você já está submetido às regras dentro de uma empresa, né? E aí a gente precisa entender que a diferença entre, né, o conceito e a aplicação vem dessa consciência que a gente adquire com o tempo e a responsabilidade de colocar isso em prática. Nós, da área tecnológica, muitas vezes temos uma certa dificuldade de entender o significado da palavra norma. O termo normatização parece algo meio arcaico, meio formal, meio quadrado, meio antiquado, né? E numa cultura, não estou fazendo uma crítica, uma análise, né? Nós vivemos a era do culto ao anti-herói. Né? O que é o culto ao anti-herói? É aquela visão que nós acabamos recebendo, isso é meio que subliminar, né? Quando você assiste hoje uma série no Netflix ou uma produção hollywoodiana, percebam a ênfase, o protagonismo que se dá ao vilão, né? Porque ele é mais charmoso, mais elegante, né, meu? Meu, olha o Esquadrão Suicida. Qual é o personagem mais carismático? É o Coringa. Cara, é um delinquente. Então, fazendo essa analogia parece boba, mas não é. A gente está cultuando anti-heróis, né? E anti-heróis não seguem regras. Porém, quando saímos da esfera hollywoodiana, saímos do Netflix, saímos das redes sociais que nos trazem uma pseudo-impressão da realidade e adentramos no mercado de trabalho, a gente se choca. A gente toma um soco na cara, desculpa a expressão. Porque tudo aquilo que a gente acredita que mudou radicalmente, porque nas redes sociais e, digamos assim, na dramaturgia mundial, né? Parece que o mundo mudou radicalmente, aí você toma um choque e percebe que não mudou tanto assim. Tudo isso que eu estou falando aqui, basta encontrar um estágio que você tem ali algumas normas para cumprir. Se você não cumprir, é tchau.
E o nosso ambiente tecnológico, ele é maravilhoso, porque ele permite tudo, mas você está sendo monitorado o tempo todo, né? Então, assim, qualquer coisinha que você faça em desacordo com a norma, você tem um login, uma senha que registra o teu histórico de uso. É rua. E isso contrasta, né, com essa chamada inovação, com essa transformação que a gente sempre acompanha nas redes sociais, no Twitter. Pô, existem modelos diferentes? Existem. Mas existe ainda uma grande formalidade que a maioria determina, né? Eu tive algumas vezes, hoje não mais, já faz um tempo que eu não assumo coordenação de cursos, tá? Mas durante muito tempo eu estive à frente de cursos aqui da ETEC e estive em algumas reuniões com o pessoal da IBM, onde é parceria, existe uma parceria também entre nós, né, Centro Paulo Souza e IBM, e ouvi dos gerentes de RH da IBM a seguinte colocação: nós não estamos preocupados com o conhecimento que vocês fornecem para os alunos de vocês. Nós estamos mais preocupados com a postura que vocês transferem para os alunos de vocês. Conhecimento nós fornecemos aqui, nós treinamos o conhecimento. O que fica difícil para nós, enquanto empresa, é treinar comportamento. Nós precisamos receber aqui dentro da IBM, isso foi alguns anos atrás, candidatos que já tenham ciência do que é a IBM e o que ela espera de um profissional dela. Então, quando você observa IBM, o que é a IBM? É uma multinacional tecnológica que já existe há muito tempo e ela tem pilares de formalidade. Isso não muda. E quando você adentra nesse universo, você precisa escolher se você quer fazer parte disso ou se você não quer. Quando você quer fazer parte, você se adequa. Então, existem empresas que quebram um pouquinho este modelo, mas repito, o universo tecnológico, principalmente Brasil, né? Tudo bem que nós estamos vivendo ainda a pandemia, o home office não é um fenômeno da pandemia, tá? Nós já temos empresas operando em home office há mais de uma década, mas mesmo em home office você segue regras. E o universo digital, esta telinha que nos une aqui, ela monitora, ela marca, ela registra todos os nossos passos. Tudo que nós fazemos aqui, a plataforma Microsoft Teams está monitorando desde o nosso primeiro encontro. Então, quando eu digo isso, eu não estou trazendo, digamos assim, frustração, mas lembrando que entre aquilo que a gente debate, conversa, escuta, lê, e aquilo que o mercado pratica e espera de nós, tem uma diferençazinha, tá bem? E aí, claro, né? De vez em quando você vai encontrar no mercado empresas com um pouco mais de flexibilidade, mas ainda encontrará em grande parte empresas que prezam por uma formalidade e quando você não segue regras, é tchau. E segurança, manter o sistema funcionando, respeitar as políticas organizacionais tecnológicas faz parte disso. Então, o Windows Update desativado no ambiente corporativo praticamente não existe, né? E isso aqui são sessões que também no ambiente corporativo ocorre de forma automática. Você não precisa estar preocupado com isso, mas de vez em quando problemas acontecem. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui rapidinho, deixa eu ver se vocês têm alguma colocação aqui. Pessoal, em relação aqui à parte de atualização e segurança, alguma pergunta, alguma dúvida? Tudo em ordem? Podemos seguir? Tudo tranquilo? Estão me ouvindo, senhoras e senhores? Beleza. Bom, dei só uma breve relembrada aqui na parte de atualização e segurança. Temos também a parte aqui de drivers, né, do gerenciador de dispositivos, e daí já parto para redes, né, que é a parte de configurações de redes. Então, voltando aqui para a nossa sequência, estou só fazendo um breve review aqui.
vou usar aqui a própria postagem que eu deixei aqui para vocês, só para a gente fazer aquela retomada aqui da parte de drivers e dispositivos de segurança. Deixa eu tirar aqui. Bom, eu deixei isso aqui para vocês a semana passada, que é uma resumida aqui sobre o gerenciador de dispositivos, rapidinho, só para dar uma passada nisso, que eu quero falar sobre redes com vocês aqui, e reparem, né, tudo isso está interligado, tá, pessoal? O gerenciador de dispositivos gerencia, obviamente, tudo aquilo que está conectado, instalado no teu computador. A parte de atualização e segurança vai impactar diretamente na utilização desses dispositivos, e redes, né, hoje, tudo está conectado em rede, então são itens que, querendo ou não, um impacta no outro, porque estamos falando de uma coisa só, né? Porque a partir, por exemplo, do gerenciador de dispositivos, eu tenho a possibilidade de configurar o adaptador de rede, que se ele não estiver funcionando, eu não tenho uma rede para conseguir conectar uma internet. E se eu não tenho uma internet, eu não consigo atualizar o sistema. E aí nós temos aquela pergunta, né, filosofal, né? Em caso de dúvidas, acesse ajuda online, mas você está sem internet. É muito comum a gente ver isso quando você busca o help, ou a ajuda da Microsoft. Você está com algum problema na rede, o problema na rede impossibilita o acesso à internet, e quando você clica, né, no link de ajuda da Microsoft, ela manda você para um assistente online. Então, assim, isso é uma contradição que já dura aí décadas, né? Mas que está aí. E prova, né? Comprova e confirma que o que nós estamos falando aqui está tudo conectado. Gerenciador de dispositivos, que dispositivos? Tudo que você tem instalado no computador. Desde uma placa de vídeo, uma placa de rede, uma impressora. Por exemplo, a placa de rede, como mencionei, sem ela você não acessa a internet. Tudo bem? Então, passando rapidamente aqui pelo gerenciador de dispositivos, já defini para vocês. Isso eu postei na semana passada. Já tinha comentado verbalmente com vocês sobre o gerenciador de dispositivos, né? Aqui é apenas a apresentação. Comentei com vocês também. Já há um bom tempo, não é particularidade do Windows 10, né? Já faz algum tempo que as versões e edições do Windows mais atuais, elas cada vez mais tornam desnecessário o uso do gerenciador de dispositivos. Professor, mas se é cada vez mais desnecessário, por que você está trazendo esse assunto? Porque, como já expliquei, né? Cada vez mais desnecessário, mas não significa que em algum momento não se faça necessário, né? E aí é aquela questão. Usar tecnologia é uma coisa, trabalhar em função de é outra. E a gente precisa saber aonde e qual parafuso, entre aspas, apertar, né? Porque nem sempre você vai ter o sistema fazendo tudo para você automaticamente. Então, concluindo esse raciocínio, já há algumas versões do Windows que o gerenciador de dispositivos, digamos assim, ele está lá, mas você só acessa esse local quando algo, digamos assim, não está de acordo no teu computador, né? Quando algo não funciona muito bem, ou quando você precisa alterar algo algum problema, alguma anomalia aconteceu. Geralmente, quando você instala o Windows, automaticamente ele reconhece todos os dispositivos que você possui instalado nesse computador. Mouse, teclado, parte de vídeo, se você tiver um fone de ouvido, enfim, os chamados periféricos, que já foi assunto nosso aqui na parte de funcionamento interno do sistema operacional. E aí, quando algum desses dispositivos apresenta falha, você pode vir aqui para tentar identificar o problema. E o gerenciador de dispositivos, como a própria terminologia do nome explícita, ele gerencia, né? Ele permite que você consiga melhorar ou corrigir possíveis falhas, né? E aí, ele te dá algumas ilustrações aqui, ele sinaliza para vocês, né?
Bom, o que nós podemos fazer aqui? Atualizar um driver, desabilitar um dispositivo, desinstalar o dispositivo, verificar se tem algum problema de funcionamento de hardware, e aí, enfim. Quando esse problema aqui surge, ó, alteração de hardware, lembrando o quê, né? Só esse é básico do básico do básico, já foi dito acho que inúmeras vezes, mas vamos lá. Hardware classifica todo o universo de equipamentos, dispositivos físicos, e software é toda a parte que compreende o universo lógico, os programas, os softwares, o sistema operacional, aplicativos, todo e qualquer programa está classificado dentro do contexto de software. E o gerenciador de dispositivos, ele vai gerenciar o quê? A parte de hardware, mas ele tem como limitação atuar na parte lógica. Se eu tenho um hardware, um componente físico com defeito físico, não há absolutamente nada que eu possa fazer na esfera lógica. É algo do tipo, queimou uma lâmpada, eu não troco uma torneira. Ficou claro? Dentro dessa parte de driver, né? E eu já falei sobre driver aqui também repetidas vezes. O driver também tem a definição aqui embaixo, ó. Driver, arquivo fornecido pelo fabricante de um determinado dispositivo que tem como finalidade permitir a sua identificação através do sistema operacional, e através dessa identificação o sistema operacional consegue se comunicar com ele e disponibilizá-lo para o nosso uso. Tudo isso ocorre através de um arquivo chamado driver. E é nesse intervalo, digamos assim, é neste mundo, neste universo, que o gerenciador de dispositivos consegue operar. Se tem algum problema de reconhecimento ou de identificação ou atualização do driver através do gerenciador de dispositivos, ele te dá uma ilustração, uma sinalização, e você pode corrigir isso, ou substituindo o driver, ou atualizando, ou reinstalando. Agora, entretanto, todavia, se o problema for físico, o componente avariou, a peça, o mouse, o teclado, acabou. Tem que trocar a peça, tem que trocar o componente. Não tem como, na esfera do software, eu resolver um problema físico no hardware. São universos distintos. Eu não sei se estou me fazendo claro, tudo bem? O gerenciador de dispositivos gerencia dispositivos de hardware, sim, mas no que se refere a esta parte de driver, arquivos lógicos, programas. Ele não consegue corrigir um problema físico. Se uma placa de rede está com um problema físico, ou seja, eletronicamente ela não está funcionando, os elétrons que circulam por aquela peça está, digamos assim, deixando de entrar da forma correta, porque algum capacitor, algum regulador de tensão, algum transistor parou, não há nada que eu possa fazer na esfera do software que faça de volta, retome o funcionamento de um capacitor, de um transistor ou de um regulador de tensão. Isso são componentes eletrônicos. Se avariou, eu tenho que substituir por outro. Agora, se o nosso driver, né, aliás, o nosso não, do dispositivo, deu algum problema, ou está desatualizado, ou de repente apresentou um erro, a gente atualiza, reinstala, e aí fez-se a luz. O que eu quero esclarecer, e que às vezes fica obscuro nessa aula, que a galera acha que no gerenciador de dispositivos eu resolvo o problema de hardware. Posso até resolver se o problema for driver. Lógico, se o problema for físico, componente avariado, é só substituindo por um novo, tudo bem? E aí ele te dá essas ilustrações aqui, ó. Quando no gerenciador de dispositivos vocês encontrarem um ponto de exclamação ao lado do nome de um dispositivo, significa que esse dispositivo até está funcionando, porém algo não está de acordo. Provavelmente você precise atualizar um driver ou reinstalar, mas ele funciona. Ele só está exclamando para você que tem algo aí em desacordo. Tudo bem? Então, quando vocês estiverem com alguma coisa conflitando ou não funcionando bem, e vocês acessarem o gerenciador de dispositivos
e encontrarem este ícone ao lado desse dispositivo, ele sinaliza para algum probleminha com o seu driver, que geralmente se corrige com uma atualização ou uma reinstalação, tudo bem? E muitas vezes, desativando e reativando o componente, ele volta. Agora, quando ocorre um problema desse tipo, ou seja, esse ícone aparece aqui, um ponto de interrogação, aí geralmente significa que ele não está identificando aquele dispositivo. E aí provavelmente ele não funciona. Essa falta de identificação pode ser também pelo driver, que aí você pode tentar atualizar ou instalar, ou, infelizmente, pode ser também por algum problema físico no componente. E aí, se for um problema físico no componente, acabou. Aí precisa realmente substituir por outro, né? Pergunta que é básica aqui nessa aula, que aí vocês acabam complementando IMC. Eu tenho uma placa de vídeo, digamos assim, on-board, né? Que é a placa de vídeo que vem soldado na placa-mãe do meu notebook ou do meu computador, que na verdade não é uma placa, né? É um chip gráfico, né? O que é um chip? É uma plaquinha de silício que vem soldado na placa-mãe. É um chipzinho que controla toda a parte de resolução de vídeo do teu computador ou do teu notebook. No computador, né? Veja bem, é um computador, tem um gabinete, você tem essa possibilidade, deu problema, você pode instalar uma outra. No notebook já não dá, né? Por exemplo, se o seu chip, né, o chip gráfico do seu notebook. Vamos lá, deixa eu pegar uma placa-mãe de notebook aqui. Só para que coisa. Placa-mãe. Só para ilustrar melhor aqui o que é um problema de físico e um problema lógico. Vamos, filho. Deixa eu pegar aqui uma placa. É o seguinte. Isso aqui. Anatomia da placa-mãe. Pronto. Aqui está. Está carregando aqui, pessoal, só um minutinho. Ó, esse delay aqui é assunto para a nossa aula de hoje, tá? Eu já estou entrando aqui, vou deixar esses 30 minutos finais aqui para nós falarmos de rede, tá ok, gente? Não durmam, está carregando aqui, está demorando um pouquinho. Ai, caramba. Não era isso que eu queria. Está demorando um pouquinho para carregar aqui. Só quero pegar uma imagem grande para que facilite aqui eu poder mostrar para vocês esses componentes da placa. Bom, pergunta, vocês estão vendo a minha tela aí, gente? Sim. Beleza. Bom, aqui eu tenho uma placa-mãe, a chamada onboard, né? Uma placa-mãe onboard. Isso aqui é assunto de IMC, eu não quero adentrar em IMC, né? Acho que a professora Andréia ou o professor Eduardo que leciona isso para vocês. De qualquer maneira, somos colegas, estou apenas conectando e complementando o meu assunto com a parte de IMC aqui com vocês. Bom, aqui eu tenho uma placa e aqui eu tenho o painel traseiro de uma placa-mãe de computador. Por que eu estou citando o computador e tenho o notebook? Na placa-mãe do computador, você tem essa flexibilidade. Deu defeito no dispositivo A, você substitui por um B. O notebook, ele é fechado, compacto. E eu tenho uma certa dificuldade de fazer essa substituição, obviamente. Não dá para fazer isso em casa. E, dependendo da substituição, geralmente nem se faz. É possível, porém é inviável. O custo-benefício inviabiliza. Então, aqui eu tenho as conexões de vídeo, VGA, a chamada DVI, né? HDMI. Então, o que acontece? Aqui é a parte de trás da placa-mãe, né? Que fica na parte traseira do gabinete.
Muita gente equivocadamente acha que todo o controle é feito nesses terminais. Isso aqui não é um controle, pessoal. Isso aqui é apenas a conexão. A conexão VGA, que é a mais antiga, a conexão VDI, né, que é uma conexão de vídeo digital intermediária entre a VGA e a HDMI, que é o atual, né, High Definition, né, com alta definição. Mas isso aqui são as conexões. Quem gerencia isso na placa é um chip soldado na placa. Isso é uma placa on-board. O que é on-board? Está a bordo. Ela já vem de fábrica soldado na placa-mãe. Em algum momento, isso pode dar problema. Pode acontecer, por algum motivo qualquer, sei lá, maresia, oxidou e parou de funcionar, começa a ficar preto e branco, às vezes não está funcionando legal, e aí, um momento, ela para de funcionar e você perde a imagem. E aí, o que você pode fazer num computador? Né? Você vai ali e instala uma placa de vídeo off-board. Ou seja, você compra uma placa de vídeo e instala aqui. No notebook, isso já é mais difícil fazer, né? Porque nem todo notebook possui uma placa de vídeo off, digamos assim, dedicada. A maioria é o chip, e aí você teria que fazer a substituição desse chip, e aí não dá para fazer isso em casa. Repito, isso é trabalho, digamos assim, para alguns locais específicos e geralmente o custo também, dependendo do modelo, não convém, né? Então, onde eu quero chegar? Esse tipo de substituição aqui, quando você tem um computador, no gerenciador de dispositivos, você percebe, olha, tem alguma coisa mostrando lá que não está funcionando bem. Se bem que um problema no chip gráfico você não vai conseguir visualizar no gerenciador de dispositivos, porque se você está com problema no chip gráfico, você não tem mais imagem na tela, você não está vendo mais nada. Você, ao ligar o computador, a tela vai ficar preta. Você percebe que ele está ligado, né? Ele carregou o sistema, mas você não vê nada. Aí o gerenciador de dispositivos, cara, não vai adiantar absolutamente nada. Porque é um problema físico, o componente físico, o chip controlador, já era. E aí, por isso que eu estou trazendo essa imagem para vocês. O que for componente físico, eu não resolvo na esfera lógica. Tudo bem? Não quero aqui navegar em MC, embora seja um conteúdo que para mim me agrade bastante, mas estamos falando de algo que se complemente. Gerenciador de dispositivos, quais dispositivos? Os componentes, né? Que vocês vão estudar e estão estudando em MC, tudo bem? Então, deu problema nos componentes, tem que trocar. Não adianta querer resolver isso no gerenciador de dispositivos. Fechou? Tudo bem? Alguma pergunta sobre isso aqui? Vamos lá. Voltando então aqui para o nosso assunto de hoje, relembrei aqui com vocês a parte de atualização e segurança, dei uma repassada rápida aqui em gerenciador de dispositivos, tá ok? E agora eu vou dar uma adentrada no assunto de hoje, que é a parte de configurações de redes, para onde fica aí nossos 30 minutos finais aqui, tá ok, gente? Voltando aqui, ó, para as configurações do Windows, para a parte inicial das configurações. E detalhe, eu não vou ver todas, tá, gente? Eu vou pegar as mais importantes para o nosso dia a dia. A atualização e segurança, já disse, é fundamental, porque sem a segurança, sem essa parte, a gente não, enfim, fica vulnerável e em algum momento vai dar ruim. E a parte de rede e internet, que é fundamental, que está aqui, ó. Pronto. Assunto da aula de hoje. Configurações de rede e internet. Bom, iniciamos a aula de hoje falando sobre convergência tecnológica. Termo muito comum hoje na área tecnológica, na área acadêmica, só se fala disso, né? A convergência tecnológica, como eu mencionei para vocês, significa que, em algum momento, todas as tecnologias elas se conectam através do quê? Das telecomunicações, mais especificamente internet. Mas, para que eu tenha internet em um computador disponível, primeiramente eu preciso ter uma rede disponível no local onde eu estou. E o que é uma rede de dados? Gente, vocês terão uma aula para falar somente de redes, mas vamos introduzir um pouquinho aqui. Bom, redes, traduzindo de forma bem direta, bem objetiva, sem maiores detalhes, é
o compartilhamento de recursos por vários computadores, né? Interligar computadores por conexões, seja cabeada, seja sem cabo, seja Wi-Fi, seja por Bluetooth, enfim. Eu conectei dispositivos, eu tenho uma rede, e necessariamente, quando nós falamos hoje em rede de dados, eu não estou me referindo única e exclusivamente a computador, pasmem. É um pecado falar isso hoje, mortal, capital. Olha a infinidade de recursos que nós temos hoje que estão se utilizando de redes de dados. Então, resumir isso, ou melhor, represar o conceito de redes a computadores é um pecado capital. Por exemplo, se você entrar na Amazon aqui ou na Microsoft Store e comprar um assistente de voz, um home assistente, e colocá-lo na tua casa para ele ficar conversando com você como um papagaio, que é o que está acontecendo, né? Porque os assistentes residenciais, eles são muito úteis para quem tem casas, né? As chamadas smart houses, as casas automatizadas, onde você tem controles, né? Seja irrigação do jardim, iluminação, a parte de segurança, né? A parte das câmeras, circuito de câmeras, tudo isso sendo interligado por um assistente residencial. Então, nesse tipo de local, você ter um assistente de automação que fale com você é muito útil. Mas, enfim, comercialmente vem o marketing e transforma isso num papagaio. Então, como para você conseguir uma licença, tudo direitinho, né? Registrado pelo IBAMA, tudo direitinho, um papagaio está complicado, compra um assistente. Acabou. Você vai ali, compra da Amazon, compra do Google e fica batendo papo lá com o seu assistente, ensinando malcriação para ele. É isso que está se transformando hoje os assistentes de automação residencial, que, na verdade, brincadeiras à parte, é uma subutilização de um recurso muito grande, né? Eu conheço alguns jovens que estudam hoje engenharia, fazem até eletrônica, que já tem uns assistentes de residenciais desse em casa, onde controla a irrigação do jardim, controla o circuito de câmeras interna e externa. Então, você faz um uso um pouquinho mais inteligente do recurso, que foi para isso que ele foi projetado, né? Para uma casa onde você tenha já um controle, uma automação prévia, aonde você vai monitorar através do assistente de voz. E não apenas um companheiro digital para estar conversando com você. Tudo bem? Estou citando isso apenas como exemplo de passar o caminhão aqui, que tem... Passou. Estou citando o exemplo do assistente de residência, o assistente de automação residencial, para lembrar que redes de dados hoje não se restringem a computadores. Computadores, smartphones, a chamada internet das coisas, né? O que é a internet das coisas? São dispositivos com conexão à internet. E isso só vai funcionar se eu tiver, primeiramente, uma rede de dados. Tudo bem? E rede de dados é esse conceito aonde eu conecto, seja através de cabos ou por sinal sem fio, né? Frequências de ondas aí, seja Bluetooth, rádio, enfim, eu conecto dispositivos. Aí eu tenho uma rede de dados. Por que rede de dados? Porque eu trafego dados. Eu envio e recebo. E dentro das configurações do Windows, nós temos uma seção que gerencia as configurações de redes, que também ele faz isso automaticamente. E aí volta aquela fala que funciona mais ou menos como um mantra aqui para nós. Ele vai fazer automaticamente, perfeito? E você, sabe fazer? Se tiver algum problema e você não conseguir resolver com o assistente do Windows, você se garante? Não? Então, vamos lá. Será que faz sentido eu saber usar isso, já que tudo hoje converge para a rede? Porque nem tudo, que é fato, o sistema operacional vai instalar para você quando tudo estiver 100%. Mas nas nossas casas, nem sempre tudo está 100%. Por exemplo, né, você pode ter na sua casa, muitas vezes, os chamados pontos de ampliação, onde você precisa fazer a sua rede chegar. E muitas vezes a gente se confunde. E quando eu digo a gente, pessoas que não têm conhecimento, né?
É muito comum, por exemplo, vou citar o caso aqui dos meus pais, né? Meus pais não são especialistas em tecnologia. Acredito que os pais de vocês, a grande maioria, também não sejam, né? E aí, qual é o nosso papel como profissionais do meio ou como estudantes? É tentar projetar um ambiente o mais funcional possível e o menos complicado possível, para que essas pessoas que não tenham tanta habilidade consigam fazer um bom uso da tecnologia. E aí começam a surgir o quê? Né? Algumas duplicidades, porque o sistema operacional ele reconhece e faz tudo automático. Mas quando a gente começa a instalar coisas a mais, às vezes conflita. E aí, se você não tiver um mínimo de conhecimento, você se perde. Por isso que é importante saber usar isso aqui. O sistema faz automaticamente, mas muitas vezes você precisa vir aqui e corrigir algumas questões. Por exemplo, aqui eu estou mostrando para vocês a minha rede. Tá? Eu estou com o Windows configurado aqui, foi automático, eu tenho uma rede aqui, ó, privada. Primeiramente, né? Ele configura automaticamente para você. A maioria dos mortais, formas de vida baseada em carbono, quando instala o Windows, só vai dando OK e nem presta atenção na mensagem que ele dá na tela. Então, ao instalar o Windows, seja qualquer uma dessas... Olha, desde a versão 98 para cá, ele já reconhece a sua rede. Porém, ele faz algumas perguntinhas antes. Cidadão, preste atenção na palavra aqui. Esta rede que eu estou identificando aqui, meu filho, isso aqui é de uso particular ou está no local público? Ele pergunta isso durante a instalação. Mas ninguém lê, ninguém presta atenção e sai clicando em avançar. Este é o grande problema, né? A pressa é a inimiga da perfeição e parceira, ela é sócia majoritária da imprudência, porque eu não presto atenção no que eu estou fazendo e faço por fazer. Repito, quem está escolhendo trilhar o caminho tecnológico, que é uma área de alta precisão e não presta atenção, reavalie-se. Reavalie-se. Não dá para fazer por fazer aqui. Ou você sabe o que está fazendo, ou a gente volta à era do fogo, vai se queimar. Então, na hora que você está instalando o sistema, leia a mensagem na tela. Ele pergunta, a tua rede é uma rede pública ou privada? Cara, se é na tua casa, residencial, coloca como rede privada. É uma questão de organização. É uma questão de não permitir que outros computadores externos acessem tua rede diretamente, porque se você deixar como uma rede pública, foi você que disse que é pública, filho. Vem alguém de fora e acessa a tua internet. Principalmente para quem mora em condomínio, né? Ou para quem mora, por exemplo, né? Mesmo em residência, né? Hoje as casas geminadas são muito comuns, né? Os nossos roteadores não têm um alcance muito grande, mas é comum. Eu já vi isso várias vezes, vocês já devem ter visto, e por várias vezes também, os jovens nas portas de algumas residências tentando pescar um sinal sem fio para poder, digamos assim, né? Mediante um usuário desavisado, porque é muito comum também, né? A maioria, a grande maioria, nessa linha do faz por fazer, coloca um roteador em casa e não tem o cuidado de modificar as senhas padrões do roteador, que é o admin 123 ou 123 admin. Não muda. Isso é padrão. E aí qualquer pessoa com base mínima de conhecimento, com curiosidade para entrar na internet e buscar uma ajuda, já vai receber de cara algumas orientações do mal sobre esse sentido. Cara, a configuração padrão de qualquer fabricante de roteador é admin ou admin 123. Pronto. O cara entra no teu roteador e ele acessa a tua rede lindo, maravilhoso e bonito. Tudo bem? Então, assim, isso aqui não é ficção científica, isso acontece todo dia. Tá? Quem mora em prédio sabe o que eu estou falando. Eu não vou fazer isso aqui, isso é uma falta de ética muito grande. Estamos numa aula aqui é um ambiente de formação e não de deformação. Mas, por exemplo, se eu acionar aqui uma ferramenta para vasculhar as redes externas, ele vai pegar um monte de rede. Todas elas, a maioria das redes, elas estão hoje realmente com segurança, né? Obviamente tem uma senha. O problema não é a senha da rede. A senha da rede todo mundo coloca. Ponto. Quando você instala a internet na tua casa, vem aí
da NET ou da Vivo ou da NET-ON, vai o instalador e instala para você o roteador deles. E está com senha tudo direitinho. O problema é quando você instala outro. Por que você instala outro roteador? Justamente para isso aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver, eu acho que não dá para visualizar, a potência do meu sinal Wi-Fi aqui. Eu estou no meu quarto, né, no quarto aqui, eu estou a 2 paredes da sala. Então, o meu sinal 5G, ele já chega com menos amplitude, mas chega bem, porque eu estou me localizando próximo à porta. Mas eu tenho, entre a sala e a cozinha, uma parede, e entre a cozinha e o quarto onde eu estou, mais uma parede. 2 paredes. Tudo bem? E eu estou usando aqui, por uma questão de comodidade, uma rede Wi-Fi, ou seja, sem fio. E eu estou usando numa frequência de 5 GHz. Não sei se eu estou me fazendo entender, porque muita gente confunde uma rede Wi-Fi 5 GHz com telefonia celular de quinta geração, 5G. São coisas diferentes. Nós não temos hoje ainda, operando aqui no Brasil de modo geral, o 5G, a telefonia celular em 5G. Mas nós temos sinais de roteadores hoje na frequência de 5 GHz, trafegando dados numa velocidade muito maior internamente na tua rede. Porém, né, o que acontece? Para que eu consiga ter essa possibilidade, eu preciso de dispositivos que permitam isso. O meu notebook tem uma plaquinha de rede wireless que opera na frequência de 5 GHz e o roteador da Vivo, lá na sala, também opera no 5 GHz. Tudo bem? Mas ele não chega aqui no meu quarto da mesma forma que ele está na sala. E só para a gente ilustrar isso aqui, ó. Frequência 2.4. E 5 GHz. Deixa eu ver se eu pego uma imagem aqui para melhorar para você aqui. Frequência. Deixa eu ver se eu vejo uma imagem aqui que eu possa. Tem uma imagem que eu sempre uso na aula de redes aqui, mas eu não estou localizando agora. Espera aí, gente. Só para uma imagem vale mais do que muitas palavras aqui. Eu não tenho. Deixa eu ver se eu acho uma aqui para facilitar. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo me fazer entender um pouquinho melhor aqui. Eu quero somente a imagem aqui. Bom, pergunta, vocês estão vendo essa imagem aqui, pessoal? Uhum. Vamos lá. A frequência 5 GHz, o que é frequência, pessoal? É o tamanho da onda que vai emitindo esse sinal. Uma frequência em 5 GHz, né, fazendo uma analogia bem simples aqui, significa que com 5 GHz você consegue trafegar, enviar e receber um volume de dados muito maior. Isso significa que vai ser muito mais rápido. Inclusive, a frequência 5 GHz presente hoje na maioria dos roteadores atuais, né, Vivo, NET, já estão instalando para vocês nas suas casas há muito tempo, já há mais 2, 3 anos que já tem isso. O problema é que os nossos equipamentos não tinham essa compatibilidade. Mas se você comprar hoje, por exemplo, um smartphone, nesses últimos 2 anos, qualquer notebook ou smartphone que vocês tenham comprado já vem com essa possibilidade. Repito, mas quero deixar claro, frequência de 5 GHz no sinal sem fio é uma coisa e telefonia celular de quinta geração é outra. Estou falando aqui da frequência de onda do roteador. O 5 GHz, ele permite uma banda
um volume de tráfego muito maior. Então, eu consigo mais velocidade na minha rede sem fio, maior até do que a rede cabeada comum, pasmem. Muita gente acha que o cabo é melhor porque ele é mais estável. Mas, em comparação com o 5G, o cabo comum, ele perde. O 5G é maior, mais forte, ele tem uma banda maior, trafega mais dados. Mas qual que é o problema do 5G? Ele trafega uma banda de dados mais forte, mais larga, mais curta, gente. Uma frequência curta. Olha a abrangência dela aqui, ó. Ela pega uma parte da casa apenas. Ela não tem uma grande amplitude. Eu ia fazer uma analogia aqui, mas não vou fazer, não, porque o termo, acho que o momento não cabe, né, gente? É como se fosse uma arma de grosso calibre, mas de alcance curto. Você consegue atingir um espectro grande, mas numa distância curta. A frequência convencional que nós tínhamos no Wi-Fi, tradicionalmente falando, ele opera na frequência de 2.4 GHz. Ou seja, é uma banda menor, eu trafego um volume de dados bem menor, praticamente metade, mas olha o alcance dele, ele consegue pegar quase que a casa inteira. Ou seja, ele tem um volume de tráfego menor, mas ele vai mais longe. Estou me fazendo entender? Quando eu uso o 5G, ele é muito bom, porque ele é muito forte, uma banda larga, passa muito dado, mas eu tenho que estar próximo do roteador, senão eu vou perdendo qualidade. E aqui, no meu caso em particular, eu estou longe, eu estou a 2 paredes, mas mesmo assim eu consigo pegar. Acho que para vocês aí não dá para visualizar o ícone aqui da minha rede sem fio. Mesmo estando a 2 paredes, eu estou aqui próximo da porta, eu consigo pegar o meu sinal 5G. Mas o que eu pretendo fazer nos próximos meses aí, enfim, independente de voltar à aula presencial ou não, né, que acredito eu que em uma hora ou outra volte, para que eu tenha mais comodidade e uma potência do meu sinal também com qualidade em outros cômodos, principalmente no quarto, que é onde eu fico com mais frequência, eu vou colocar um repetidor de sinal 5G no corredor, para que essa amplitude aqui, ó, aumente, para que eu possa ter esse sinal em 5 GHz sendo repetido em outros pontos da casa. Tudo bem? E esse tipo de prática, aí eu já preciso voltar aqui. Peraí, vamos lá. É onde a coisa começa a mudar aqui nos status da configuração de rede. Tudo bem? Eu costumo dar algumas voltas aqui e eu espero que vocês não durmam ou que vocês não se desconectem, justamente para explicar aonde é que entra esse tipo de situação aqui. O Windows reconhece automaticamente, perfeito, não precisa fazer nada. Mas, por exemplo, eu vou precisar instalar na minha casa aqui um repetidor para que o meu sinal 5G no quarto chegue com a mesma potência que ele está na sala, que é rápido pra caramba. Eu não estou usando mais nada cabeado em casa. A minha Smart TV está no 5G. Aliás, uso, né? O notebook que a minha filha usa para a aula dela, né? Ela também faz aula online. Ela usa a rede cabeada porque, no caso dela, o notebook que ela está usando é um notebook mais antigo e o adaptador Wi-Fi dela, do notebook dela, opera em 2.4 GHz. Aí ele perde em termos de potência, de qualidade, para o cabo par trançado comum. Professor, todo cabo par trançado ele é inferior ao 5G? Não. Se você pegar os cabos 5G, os cabos par trançado de alta performance, os chamados Ethernet Gigabit, eles batem, aí sim, aí você tem que comprar um outro tipo de cabo que já trafega numa frequência, numa taxa de transferência mais alta. Mas aí você precisa saber também se o roteador terá esta compatibilidade e se o dispositivo que você tem, o seu notebook, computador, tem uma placa de rede compatível com isso. O que está difícil, né? Você tem que comprar a parte. Por exemplo, ao comprar um notebook hoje, né? Se vocês comprarem um notebook neste momento, 99,9% dos notebooks já estão vindo sem a conexão para cabo de rede. Justamente por quê? Porque a tecnologia 5G está aí. E outras virão ainda mais potentes, ou seja, a utilização do cabo hoje somente em casos específicos. Porque você já tem a possibilidade, através da frequência de 5 GHz, utilizar
a rede sem cabo, que te dá a mobilidade, né, a possibilidade de ir e vir, sem estar preso a um cabo. Por exemplo, eu saio da sala e venho para o quarto, rapidinho, eu estava na sala, marquei a reunião aqui para 8h30, saí de lá, peguei o notebook e vim para o quarto, sem me preocupar com cabo. A grande vertente, a grande vantagem da rede sem fio é a mobilidade, eu ir e vir e não estar preso a um cabo. Porém, eu preciso ter o sinal presente em todos os cômodos da casa, e aí eu preciso instalar outros dispositivos. E aí é a hora que a coisa, digamos assim, é a hora que o filho chora e a mãe não vê, porque aí o Windows não vai configurar isso para você automaticamente. Ele vai reconhecer, pode ser que funcione, mas pode ser que as redes se confundam. E aí você não consiga explorar do jeito que você gostaria. E aí que entra as propriedades de rede, né? Nesse caso aqui, ó, eu tenho o status da rede, a minha rede aqui chama-se Vitória 5G, né? É uma rede definida como privada. Eu tenho aqui as propriedades de redes, tenho o uso de dados, né? Esse uso de dados aqui é importante, hein, pessoal? Você tem, por exemplo, ó, um uso de dados diário aí. Deixa eu clicar aqui. Você tem aqui, ó, um acompanhamento do seu uso de dados, tá? Então, você tem mensalmente, semanalmente, um balanço oferecido pelo próprio monitoramento do sistema do seu pacote, seu consumo de dados aqui. Se de repente, vai que em uma semana mude vertiginosamente, sem você ter praticado nada diferente. Preste atenção. Essa indicação aqui do uso de dados, ela te dá um parâmetro do seu uso diário, semanal, mensal. Se de repente esse valor aqui alterar demais de uma semana para outra, e você perceber que tem picos diferentes e que não tem a ver com o seu uso, porque você não está fazendo nada diferente, isso pode sinalizar com alguém captando o teu sinal. Então, essas informações aqui, eu estou trazendo para vocês, trazendo não apenas informação, mas trazendo olhares diferentes. Isso aqui, ó, isso aqui não é uma informação, isso é um dado. Informação é quando eu pego um dado e sei o que fazer com ele. Então, eu vejo aqui, ó, Wi-Fi Vitória 5G. É o nome da rede do professor Wagner na casa dele. Nos últimos 30 dias, pacote de dados 49,22 gigabytes. Em média, é o que eu uso todos os meses, pessoal. 40, 49, 50. Se no mês que vem aparecer 100, tem algo de errado. Eu estou trazendo esta informação, este dado para vocês, para que isso se converta em informação para vocês. Quando vocês acessarem isso em casa, né, mensalmente tem um valor e de repente isso muda e o teu uso não mudou, sinaliza, por exemplo, para a possibilidade de alguém estar usando a tua rede sem você saber. Fez sentido o que eu falei? Então, você não precisa ser um expert, você não precisa ser um especialista formado em Harvard, você precisa saber o que fazer com estas informações, que, repito, não são informações, com estes dados que o sistema te oferece. Isso faz diferença para quem usa e para quem desenvolve. Saber usar é a diferença entre quem usa e quem é usado. Repito, você não precisa ser um especialista, mas você precisa ser funcional. Não seja refém da tecnologia. Utilize-a a teu favor. Todos esses dados aqui têm uma finalidade. Tudo bem? Aqui, mostrar redes disponíveis próximas de mim. Vamos ver se ele mostra aqui. Bom, obviamente aqui são os vizinhos, né? Esse PG Digital Beta aqui, acho que é um sinal aqui da região, né? Eu acho que, enfim, eu nunca consegui usar esses sinais aqui gratuitos que eu não sei se é a prefeitura ou se é a NET que funciona, não sei. Enfim, tem umas redes aqui que são abertas aí na cidade, mas eu realmente nunca consegui usar. Todas essas redes aqui com cadeado, elas têm, obviamente, uma senha. E como eu disse para vocês, essa senha não garante muita coisa se vocês não mudarem a senha do roteador.
que se deixar admin 123 ou admin, acabou. Os usuários acessam o roteador e vão utilizar a sua internet eternamente de graça. E aí, parabéns para você. Você se torna um provedor de acesso à internet. Bom, temos mais 9 minutinhos, pessoal, para que não fique muita informação no único dia. A semana que vem, eu vou falar sobre a parte de adaptadores de rede. Para hoje, o que eu gostaria de fixar com vocês, ou pelo menos para que vocês possam se lembrar disso, né? Rede Wi-Fi hoje, que é o mais popular, né? Na frequência 5G, é aquilo que está trazendo para nós uma vantagem de uso, né? Porém, ela tem uma abrangência mais curta. E se você mora numa casa muito grande, com vários cômodos, e você, digamos assim, se distanciar do teu roteador, será necessário instalar um repetidor, né? Isso aqui é assunto para aula de redes, mas, enfim. Nas próximas aulas... Vou passar o trator aqui. Hoje eu falei com vocês sobre a rede Wi-Fi. Na semana que vem falarei sobre Ethernet, né? A rede cabeada. Que rede é rede? Né? Rede é rede. Porém, nós temos algumas diferenças e alternâncias entre o Wi-Fi e a rede cabeada. E repito, para os dias atuais, a mobilidade ir e vir ganha. Então, redes Wi-Fi hoje são mais funcionais do que rede cabeada. Tudo bem? No ambiente doméstico, no ambiente empresarial, corporativo, as redes cabeadas, elas têm ainda a sua finalidade, tem ainda uma importância muito grande, porque você tem um outro tipo de uso, né, para controle, esse tipo de coisa, né? Mas, residencialmente falando, rede Wi-Fi, elas ganham aí em termos de mobilidade. Outra coisa, né? Pessoas que exerçam cargos importantes, né, que tenham aí cargos executivos de alta privacidade, fogem de redes públicas, tá? Aeroportos, shopping centers, esse tipo de personalidades são praticamente vedados de uso nesse tipo de rede. Porém, alguns fazem pelo risco, né? Você pode ser hackeado a qualquer momento numa rede pública. Mas isso é assunto para um outro momento. Voltando aqui. Terminar aqui o compartilhamento. Senhores, espero que estejam acordados aí, estão todos em silêncio, não estou vendo nenhuma pergunta aqui no chat. Em relação a esta parte de redes que nós começamos a abordar hoje, a parte de redes, vocês terão no segundo módulo uma aula para falar especificamente de redes. Estou apenas dando uma introduzida no que se refere às configurações do Windows, mas falando sobre algumas importâncias e funcionalidades dentro desse contexto, né? Sobre essa questão, alguma pergunta, alguma dúvida em relação a roteador, em relação à frequência 2.4, 5 GHz, a utilização, tudo bem? Opa, obrigado pelo retorno, Guilherme. Nenhuma, pessoal? Então, tudo bem? Bom, sendo assim, como disse, estamos voltando, né? Vou deixar aqui para vocês na sequência o formulário de frequência e, na medida que as semanas forem continuando, a gente vai colocando ou recolocando o nosso cronograma em ordem. Tudo bem, pessoal? Bom, espero, né, ter conseguido voltar aí para vocês fazendo sentido. O máximo que a gente procura fazer aqui é sempre sair da esfera teórica e trazer para a esfera funcional e aplicável. Se a gente conseguiu fazer sentido para vocês, ótimo. Bom, não tendo dúvidas, vamos encerrando aqui esse primeiro contato no retorno, agradecendo a atenção de vocês. Na sequência, deixo aqui o formulário de frequência. Desejo a vocês um bom final de semana e até a próxima sexta, pessoal. Tchau, tchau. Um bom dia a todos aí. Tá ok. Finalizando aqui a gravação. E encerrando também a nossa reunião. Pessoal, tchau, tchau e até a próxima semana.